Pronto! Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês os critérios de divisibilidade, de onde que vieram e como que você olha para o número e consegue descobrir se um número é divisível por outro sem precisar fazer a operação de divisão. Isso é muito útil, tá bom? Então vamos ler aqui comigo, ó. Analisando a sequência dos múltiplos, vemos um padrão e esse padrão nos ajuda a saber se um número é divisível por outro, tá bom? Vamos ver aqui os números pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Esses números aqui são todos os números pares. E você concorda comigo que eles são de 2 em 2. 0 mais 2 dá 2. 2 mais 2 dá 4. 4 mais 2 dá 6. E assim por diante. Então eu posso afirmar que todos os números que são pares são múltiplos de 2. Porque isso aqui é a sequência dos números múltiplos de 2. Olha para cá, ó. O número 278, ele é múltiplo de 2, então, sim, ele com certeza ele é múltiplo de 2 porque ele é par. Todo número terminado em 8 é considerado par. Na realidade, todo número terminado em 0, em 2, 4, 6 e 8 são números pares. Agora, bora olhar a sequência dos múltiplos de 5. Os múltiplos do 5, ó, é 0, 5, 10, né? Você somando de 5 em 5. Agora eu quero que você olhe aqui qual é o padrão desses números. Você repara que os múltiplos do 5, nas tabuadas do 5, né, ó, você sempre observa que o último dígito, a unidade, é 0 ou 5. E é alternado, né, ó, 0, 5, 0, 5, 0, 5. Então, esse número aqui, 171, ele pertence a essa sequência? Não, esse número não é múltiplo de 5. Beleza? Por que eu posso afirmar que ele não é múltiplo de 5? Porque ele não segue a lógica da sequência. A lógica da sequência é sempre 0 ou 5, terminado em 0 ou 5. Esse número aqui ele é terminado em 1. Ele não tem como ser múltiplo de 5 porque ele não obedece a sequência. Esse número está errado. Beleza? Então eu posso afirmar que todo número múltiplo de 5 é terminado em 0 e 5? Sim! Gente, na realidade, quando você olha para os múltiplos de um número, você consegue identificar padrões diferentes. Então vamos analisar cada padrão, cada critério de divisibilidade individualmente, tá? O critério de divisibilidade por 2 é se o número for par. Então se eu te dar um número muito grande, para saber se é divisível por 2, basta você olhar para o último dígito, tá bom? Agora, se você tiver um número muito grande para ser divisível por 3, você tem que memorizar essa regrinha aqui, tá, gente? Ó, a soma dos dígitos sempre na multiplicação por 3, quando você soma os dígitos, esse é o padrão que foi reconhecido, tá? Quando você soma os dígitos de um múltiplo de 3, a soma dos dígitos também é múltiplo de 3. Isso é curioso, porque isso só funciona com o número 3, tá? Então, olha para cá, ó. Aqui eu tenho 261, é divisível por 3? Você vai fazer o seguinte, você vai somar os dígitos do número. Você vai fazer 2 mais 6 mais 1. 2 mais 6 dá 8. 8 mais 1 dá 9. E 9, como você sabe, está na tabuada do 3. Se a soma dos dígitos é divisível por 3, é porque o número inteiro é divisível por 3. Essa é a regra. Memoriza, tá? Agora vamos analisar o critério de divisão por 4. O critério de divisão por 4, ele usa o seguinte fato, ó. Você vai olhar os dois últimos dígitos. Quais são os dois últimos dígitos? A dezena e a unidade. Se o número formado por esses dois dígitos for divisível por 4, é porque o número inteiro é divisível por 4. Quer ver? Aqui eu tenho 9.997.548. Você vai pegar os dois últimos dígitos desse número, que é o 48, e vai procurar dividir por 4. Se 48 for divisível por 4, então o número inteiro é divisível. E é verdade, ó, 48 dividido para 4 dá 12. Então esse número 9 milhões é divisível por 4. Próximo. 5 a gente já viu, né? Ó. O número será divisível por 5 se ele for terminado em 0 ou 5. Então, 7.345 é terminado em 5, então ele é divisível por 5. A regra do 6, gente, ela é uma regra composta, tá? Para você saber se o número é divisível por 6, você vai ter que combinar as duas regras, a regra do 2 e a regra do 3, tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui um exemplo, ó. 9.754 é divisível por 6? O que você vai fazer? Primeiro vai verificar se ele é par. Ele é par, então é divisível por 2. Agora vamos analisar se ele é divisível por 3, somando os dígitos. Você vai fazer 9, mais 7, mais 5, mais 4. Se a soma dos dígitos for divisível por 3, então ele vai ser divisível por 6. Bora ver? 9 mais 7 dá 16, 16 mais 5 dá 21, 21 mais 4 dá
25, né? Peraí, deixa eu fazer ao contrário. 9 mais 9, 18. 18 com 7 dá 25. Realmente dá 25. E 25, gente, não dá pra dividir por 3 não, viu? Dá quebrado. 25 dividido por 3, se eu não me engano, dá 8, sobra 1. Ou seja, tem resto. E se tem resto, não é divisível por 3. Então, se é divisível por 2, mas não é por 3, então não vai ser divisível por 6. Resposta, não. Próximo critério. Agora vamos ver o critério de divisão por 8. O critério de divisão por 8 é parecido com o critério do 4, só que em vez de você olhar para os 2 últimos dígitos, você vai olhar para os 3 últimos dígitos, tá bom? Que são os dígitos da centena, dezena e da unidade. Se o número formado por esses 3 dígitos for divisível por 8, então o número inteiro é divisível por 8. Aqui eu tenho um exemplo, 9.973.000 vai dividir por 8. 360 dividido por 8, gente, ó, que número vezes 8 dá mais próximo de 36? Deixa eu pensar, 4. 4 vezes 8 dá 32. Subtrai dá 4. Desce o 0, ó. Tabuada do 8 que dá 40 é 5. 5 vezes 8 dá 40. Então esse número é divisível sim. Beleza? Agora, critério de divisão por 9. O critério de divisão por 9 ele é semelhante ao critério do 3, tá? Você vai ter que somar os dígitos. A única diferença é que a soma dos dígitos tem que ser divisível por 9 para poder o número inteiro ser divisível por 9, tá bom? Então, aqui quando eu perguntar que 1.503.216 é divisível por 9, você vai somar todos os dígitos. 1 mais 5 mais 0 mais 3 mais 2 mais 1 mais 6. Somando aqui os dígitos, quanto é que dá, hein? Vamos ver. 6 mais 3... 9, 9 mais 2, 11, 12, 12 dá 18. 18 dividido para 9 dá 2. Então essa divisão aqui ela é exata, gente. E se essa divisão é exata, o número inteiro vai ser divisível por 9. Gente, ó, o critério de divisão por 10 é o mais fácil possível. Só vai ser divisível por 10 se ele for terminado em 0. Então, se eu te dar um número muito grande, ele só vai ser divisível por 10 se o último dígito, né, o algarismo da unidade, for 0. Então, aqui quando eu falar para você, ó, 9.973.545 é divisível por 10, a resposta é não. Porque, olha, o último dígito, ó, era para ser 0. Ele está dizendo aqui que é 5, então não pode ser divisível. Regra do 12. A regra do 12, gente, ele combina duas regras. A regra do 3 e a regra do 4, tá bom? Então, se você quer saber se um número é divisível por 12, você vai testar a regra do 3 e você vai testar a regra do 4. Sempre comece pela regra do 4 porque é mais fácil, tá? Somar dígito eu acho mais difícil. Então, como é que funciona aqui a regra do 4, gente? A regra do 4 é você pegar os 2 últimos dígitos e tentar dividir por 4. Você vai fazer 38 dividido por 4. 38 dividido por 4, gente, deixa eu pensar aqui... 9 vezes 4 dá 36, subtrai dá 2. Vixe! 38 dividido por 4 não é exata. Se não dá para dividir por 4, eu não preciso nem fazer a soma, não. Eu não preciso nem saber se é divisível por 3, porque eu já sei que não é divisível por 4, logo não vai ser divisível por 12, tá bom? Próxima regra. Regra do 15. A regra do 15, ele combina a regra do 3 e a do 5. Então, só vai ser divisível por 15 se for divisível por 3 e se for divisível por 5. Agora vamos fazer a regra do 2 e do 9, ó, combinados dá a regra do 18. A regra do 20, por exemplo, você combina a regra do 4 e a do 5. Quando você quer testar uma divisibilidade por um número muito grande, você sempre procura testar as multiplicações menores que geram esse número, tá bom? Então aqui, por exemplo, eu quero fazer, ó, o teste de divisibilidade do número 1.578.150. O que você vai fazer? Você vai testar a divisão por 2, por 3, por 4, deixa eu subir aqui a tela, por 4, por 5, por 6, o 7 eu vou deixar para explicar no próximo vídeo, tá? Por 8, por 9, por 10, vamos fazer até o 15, por 12 e por 15, beleza? Eu pulei a regra da divisão do 11, tá? Eu vou deixar para explicar num vídeo dedicado. Esse número ele é par, terminado em 0, ele é divisível por 2 e é divisível por 10. E eu também posso afirmar que ele é divisível por 5. Sabe por quê? Porque ele é 0, ó. O critério de divisibilidade por 5 é quando é terminado em 0 ou 5. Então, só olhando para a unidade, eu já sei que ele é divisível por isso aqui tudo. Agora, bora olhar os 2 últimos dígitos. 50. 50 dá para dividir por 4? Acho que não, hein, gente? Porque 1 vezes 4 dá 4, sobram 10, ó. 10 é 2 vezes 4 dá 8. Não dá por 4.
não vai dar por 4, beleza? Agora vamos fazer o seguinte, vamos tentar juntar os 3 dígitos e ver se dá para dividir por 8. Você não precisava, na realidade, dividir 150 por 8, porque se o número ele não é divisível por 4, ele automaticamente não vai ser divisível por nenhum múltiplo de 4, tipo 8, 16, você já garante. Então eu já sei que não vai ser divisível por 8. Agora deixa eu ver aqui, se não é divisível por 4, então não vai ser divisível por 12. Beleza? Porque a regra do 12 combina a regra do 4 e a regra do 3. Então, bora ver agora a divisão por 3. Como que eu faço o teste da divisão por 3? Eu vou ter que somar os dígitos. Então, eu vou ter que fazer 1 mais 5, mais 7, mais 8, mais 1, mais 5, mais 0. Vamos fazer essa soma aqui. Eu estou somando todos os dígitos, tá? 1 mais 5 dá 6, 6 mais 7 dá 13, 13 mais 8 dá 21, 21 mais 1 dá 22, 22 mais 5 dá 27. Opa! 27 dá para dividir por 3, viu? 27 dividido por 3 dá 9. Ainda digo mais, 27 dá para dividir por 9, que dá 3. Então eu concluo que ele é divisível por 3 e é divisível por 9. Aí olha só, se o número é divisível por 2 e por 3, eu concluo que ele também é divisível por 6. E se o número é divisível por 3 e por 5, eu também concluo que ele é divisível. Então, esse númerozão grandão aqui, ele vai ser divisível por 2, por 3, por 5, por 6, por 9, por 10 e por 15. E lembrando que eu só fiz alguns testes de divisão. Eu não fiz, por exemplo, a divisão por 16, por 17, por 18, né? Existem vários critérios mais complexos que você pode aprender para olhar para o número e saber se é a divisão exata. Mas a prioridade agora é você aprender as regras básicas, tá bom? Então essas aqui são os critérios básicos. Os critérios avançados eu vou deixar para fazer um vídeo exclusivo, tá bom? Para explicar isso. Então a gente vai ficar com isso aqui por hoje. Então até a próxima, tá? Tchau, tchau.